O senador Fernando Collor de Mello, do PTC, virou o réu pela primeira vez na Lava Jato. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia de 3 crimes. Os 5 ministros da segunda turma bateram o martelo e aceitaram a denúncia contra Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. Eles rejeitaram as acusações contra o senador pelos crimes de peculato e obstrução de justiça. Os 5 ministros também votaram pelo recebimento da denúncia contra Pedro Paulo Leone Ramos, ex-ministro do governo Collor, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, diretor executivo da organização Arnon de Mello, que inclui a TV Gazeta de Alagoas, que pertence à família Collor de Mello. A denúncia contra a mulher do ex-presidente, Caroline Cerejo Collor de Mello, e outros 4 acusados, foi rejeitada. A Procuradoria-Geral da República acusa o grupo de Collor de ter recebido entre 2010 e 2014 quase 31 milhões de reais em propina para viabilizar contratos da BR Distribuidora com postos de combustíveis e empreiteiras. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, citou que pelo menos 3 repasses foram feitos pelo doleiro e delator Alberto Youssef. Fachin disse ainda que a acusação demonstrou claramente que parte do dinheiro foi lavada na compra de imóveis e obras de arte, incluindo um quadro de Di Cavalcante, além de uma lancha e carros de luxo encontrados na Casa da Dinda, a mansão da família Collor em Brasília. A acusação logrou descrever com nitidez supostos mecanismos utilizados em tese pelo acusado Fernando Afonso Collor de Mello para reintegrar os valores advindos de origem supostamente ilícita à economia regular, correlacionando-os com elementos de imputado crime, entre aspas, de branqueamento de capitais, fecha aspas. Todos os outros 4 ministros da turma concordaram com o relator: Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Penso que Vossa Excelência trouxe para exame deste egrégio plenário uma peça completa. Agora começa a fase de coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Os réus serão interrogados e a segunda turma do STF decidirá então se eles serão condenados ou absolvidos. Collor já conhece esse procedimento. Ele está de volta ao banco dos réus apenas 3 anos depois de ter sido inocentado aqui no Supremo. Em 1992, Collor sofreu impeachment no Congresso e respondeu no Supremo pelos crimes de corrupção, peculato e falsidade ideológica. Acabou sendo absolvido em 2014. O senador ainda é investigado em outros 5 inquéritos da Lava Jato no STF. O senador Fernando Collor de Mello afirmou que o Supremo Tribunal Federal impôs uma derrota à Procuradoria-Geral da República por 2 motivos. Primeiro, porque transformou em réus somente 3 dos 8 investigados. E segundo, porque rejeitou parte dos crimes denunciados pelo Ministério Público. O senador Collor afirmou ainda que acredita que terá a oportunidade de comprovar a inocência dele. Nós não conseguimos contato com o advogado de Pedro Paulo Leone Ramos e a defesa de Luiz Pereira Duarte de Amorim não quis comentar. A Eletrobras tem números grandiosos na produção de energia, mas dívidas também gigantescas. A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. São 233 usinas, que produzem praticamente 1/3 da energia consumida no Brasil, com 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. A Eletrobras é alvo da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina na construção da usina nuclear de Angra 3. Nos últimos anos, além de energia, a empresa também produziu prejuízos e dívidas. Esta é uma apresentação recente do atual presidente da Eletrobras, a que o Jornal Nacional teve acesso. Aqui, Wilson Ferreira Júnior afirma que a Eletrobras entrou em crise após a medida provisória 579 de 2012, do governo de Dilma Rousseff, que a pretexto de diminuir a conta de luz artificialmente provocou um prejuízo gigantesco para a empresa. Segundo o documento, a medida provisória acarretou uma perda de 20% na receita da Eletrobras. Com isso, a empresa acumulou um prejuízo de 31 bilhões de reais entre 2012 e 2015 e a dívida chegou a 45 bilhões e meio de reais. Pela MP,
As empresas de geração e transmissão de energia se comprometiam a reduzir as tarifas. Em troca, o governo renovava os contratos de concessão, sem fazer novas licitações. O que pareceu uma boa notícia para o consumidor, virou um pesadelo no setor. A conta de luz caiu no primeiro ano, mas o custo de produzir e distribuir energia subiu. E a Eletrobras e outras empresas ficaram em situação crítica. Resultado, o preço da energia deu um salto e aumentou mais de 50% em 2015. Especialistas do setor elétrico comentaram o plano de privatização. A privatização, como estão sendo anunciados, num afogadilho, numa rapidez, isso tem que ser extremamente discutido, com vários atores envolvidos, tem várias instituições, empresas que podem ser afetadas, indústrias que podem ser afetadas. Foi o erro do governo Dilma que está levando à privatização, porque a Eletrobras hoje ela está com endividamento muito elevado, não pode mais continuar investindo, está com a sua capacidade limitada. Eu acho que a privatização da Eletrobras é um início dessa reconstrução do setor elétrico brasileiro. A ex-presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota em que defende a medida provisória 579. A ex-presidente afirmou que a redução das tarifas está prevista em todos os contratos firmados para a construção das hidrelétricas. Ainda segundo Dilma Rousseff, durante 30 anos, a população pagou o investimento para construir as usinas por meio das contas de luz. E agora é uma questão de justiça diminuir as tarifas. O governo anunciou hoje que a hidrelétrica de Itaipu e as usinas nucleares vão ficar fora da privatização da Eletrobras. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que a conta de luz deve ficar mais barata com a venda da estatal. Deve levar algumas semanas até que o governo decida se a privatização da Eletrobras será feita por meio da venda do controle da empresa ou por meio da oferta de ações. As 14 maiores usinas da Eletrobras serão privatizadas. Hoje, o governo e o BNDES detêm 63% das ações da empresa. O governo vai manter o chamado Golden Share, quando permanece com o poder de veto sobre decisões estratégicas. A hidrelétrica de Itaipu e a eletronuclear, que compreende Angra 1, 2 e 3, ficam de fora da privatização. O ministro de Minas e Energia afirmou que neste processo o preço da energia pode oscilar, mas tende a ficar mais baixo a médio prazo. A nossa expectativa é com os ganhos de eficiência que a empresa terá, nós vamos ter no futuro um custo para o consumidor final mais barato. Juntamente com a privatização, o governo quer mudar regras do setor elétrico estabelecidas pelo governo Dilma. Um dos mecanismos baixou artificialmente as tarifas. As usinas passaram a vender a energia a um preço que não cobria nem os custos de operação e manutenção. A crise foi agravada pela falta de chuvas. O governo agora prepara uma medida provisória para permitir que a energia seja vendida a preço de mercado. Os recursos dessas operações seriam divididos entre Eletrobras, consumidores e União, que poderia usar o dinheiro para diminuir o déficit das contas públicas. Mas o dinheiro da privatização da Eletrobras não poderá ser usado para reduzir o déficit do ano que vem, de 159 bilhões de reais. Se a privatização for através da venda do controle da empresa, o dinheiro vai para a União, mas não pode cobrir despesas do orçamento. Caso a privatização seja pela oferta de ações da Eletrobras, o dinheiro volta para a empresa. O Ministério Público no Paraná denunciou o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, na Lava Jato. Ele está preso há um mês em Curitiba. Os procuradores afirmam que Aldemir Bendini começou a exigir propina da Odebrecht quando ainda era presidente do Banco do Brasil, mas que só recebeu 3 milhões de reais depois de já ter assumido a presidência da Petrobras em 2015. O que mostra o tanto que era audácia a prática da criminalidade, justamente por aquele que foi a Petrobras para sanar os problemas de corrupção da companhia. O Ministério Público afirma que, depois de acertar a propina, Aldemir Bendini pediu informações ao Departamento Jurídico da Petrobras para liberar novos contratos com a Odebrecht Óleo e Gás. Na época, grandes empresas citadas na Lava Jato estavam impedidas de participar de licitações. O Departamento Jurídico desaconselhou o desbloqueio. Com uma sinalização negativa do jurídico,
era elevado o risco pessoal que Aldemir Bendini estava sujeito. E por isso ele recuou nesse propósito. Bendini foi nomeado para a Petrobras pela então presidente Dilma Rousseff. Os procuradores não encontraram evidências da participação dela nos crimes apontados na denúncia. Aldemir Bendini é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação. O Ministério Público afirma que ele apresentou documentos falsos para tentar esconder a origem da propina. Também foram denunciadas hoje outras 5 pessoas, incluindo o ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht. A defesa de Aldemir Bendini reafirmou que a atuação dele no Banco do Brasil e na Petrobras pautou-se pela legalidade e que não houve benefício à Odebrecht ou a qualquer outra empresa nesse período.